falar das nossas gerações. Cremos que não... De novo. Boa noite. Paz do Senhor Jesus para os crentes. Amém. Glória a Deus. Tem alguém que está um pouquinho feliz de estar aqui hoje? E tem alguém que está muito feliz? Quem aqui é o primeiro culto do ano? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por isso. Vai ser a melhor noite da sua vida, viu? Todas as vezes que nós estamos diante da presença de Deus é o melhor. Então não depende de ninguém, é só você se entregar para Ele que vai ser o melhor. Então vamos lá, essa vai ser a melhor noite da sua vida. Amém? Glória a Deus. Feliz demais, domingo passado aqui nós tivemos a nossa noite da virada. Quem estava aqui na nossa noite da virada aí? Quem estava viajando? Eu quero ver, fica com a mão levantada. Ninguém convidou a gente. E tivemos uma virada maravilhosa aqui, uma noite muito poderosa. Nós verdadeiramente entramos a virada de ano, o 2024, em adoração, cantando muito, adorando muito a Deus e crendo muito naquilo que o Senhor tem para fazer nesse ano. Sabe, esse é o nosso papel. Entenda, tem algum filho de Deus aqui? O seu papel nessa terra é fazer com que os céus venham e se estabeleçam aqui através da sua vida. O seu papel não é ir para o céu. Diga comigo, a minha missão não é ir para o céu, mas é trazer o céu para a terra. Então nós como igreja estamos com muita expectativa para aquilo que o Senhor preparou para esse ano. Tivemos um 2023 muito desafiador. Quem faz parte da Ivales antes de 2023? 2022 para trás aí, tem uma galera. Quem faz parte já da nossa história há mais tempo sabe o quão desafiador foi o ano de 2023 e o quão maravilhoso. Porque hoje nós podemos dizer aqui no dia 7 de janeiro de 2024 que até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um ano onde nós rompemos, foi um ano onde nós crescemos, foi um ano que nós nos preparamos para viver verdadeiramente o extraordinário de Deus na terra. Foi o ano que nós superamos a marca e celebramos isso, porque nós batizamos em 2023 619 pessoas. Glória a Deus por isso. Aplaude aí para valer. Quem aqui se batizou ano passado? Olha aí, meu Deus, maravilhoso. Mas nós estamos com muitas expectativas com aquilo que o Senhor vai fazer nesse ano de 2024. Nós queremos dizer que aquilo que Deus tem para fazer muitas vezes se torna uma surpresa para a nossa vida. Mas ao mesmo tempo, está aqui comigo, grava isso, Deus só pode fazer na sua vida aquilo que você se prepara para receber. Deus só vai fazer em você aquilo que você se dispõe a receber verdadeiramente. É por isso que muitas vezes o Senhor não nos dá o que pedimos, porque antes de nos dar, Ele nos prepara. Então eu e você estamos sempre sendo preparados por Deus para vivermos uma vida cada vez mais abundante, cada vez mais abençoada, cada vez mais sobrenatural. Isso é uma boa notícia. E nós cremos que esse ano de 2024 não será diferente. Nós cremos que nesse ano de 2024 a sua vida vai deslanchar, vai subir, vai crescer, vai romper, você vai viver muitas coisas de Deus nessa terra. Nós cremos que em 2024 toda a sua família irá se render aos pés de Jesus. Nós cremos que em 2024 você vai ver os seus familiares se batizando aqui. Nem sei quantos tanques mais nós vamos ter que colocar aqui na igreja, como vai ser, mas a gente está disposto a tudo. Porque nós cremos que o ano de 2024 será o ano da sua geração e da geração futura terem um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Nós estamos então oficialmente no ano das gerações. Eu quero ler para você Êxodo capítulo 3 no verso 15. E a palavra de Deus vai dizer assim: disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas,
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês, e esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Quem aqui veio para ouvir verdades bíblicas hoje, para ter um encontro com a palavra de Deus? Vamos lá, eu quero começar dizendo isso para você, porque esse mês de janeiro, nós vamos tratar tudo sobre o nosso tema do ano. Esse mês de janeiro, nas nossas celebrações de domingo, nós vamos falar sobre Ano das Gerações. Hoje eu vou falar com você sobre Ano das Gerações. No próximo domingo nós vamos aprender sobre honra, sobre paternidade e sobre honra, legado e família. Nós trabalharemos com essas 3 colunas nesse ano agora. Vamos falar muito sobre família, vamos falar muito sobre honra e vamos falar muito sobre legado. Então hoje eu quero trazer esse senso para você que faz parte dessa igreja. Você que ama o que está acontecendo aqui e não quer ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu quero falar para você sobre esse Deus de gerações. Um Deus que não faz coisas simplesmente na minha e na sua vida para que termine em nós. Mas Ele faz na nossa vida para que isso permaneça vivo, de gerações em gerações. Então quando o Senhor está conversando com Moisés e Ele fala essa palavra, Ele diz, olha, diz para eles que eu sou o Deus dos antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó, ou seja, eu sou o Deus das gerações. E o meu nome continuará sendo lembrado de geração em geração. Então se nós pegarmos esse versículo, vamos lá, vocês estão comigo aqui? Quando nós olhamos para o que significa esse Deus de Abraão, nós olhamos para a história de Abraão e vemos que Deus se revelou para Abraão como um Deus de promessas. Como um Deus que pode prometer e tem autoridade para isso. Ele pode prometer coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Porque Ele se apresenta para um homem que vivia numa terra que não conhecia Deus. E Ele diz, olha, sai daí que esse não é o teu lugar. Eu vou te levar para um lugar muito maior e farei de ti uma geração incrível. E hoje, quem aqui tem fé? Quem tem fé? Nós somos filhos de Abraão na fé, porque a fé que vivemos hoje foi a fé que foi despertada em Abraão. Então Deus se revela como sendo o Deus de Abraão, um Deus de promessas. Mas então Ele continua, porque Ele fez uma promessa para Abraão que daria um filho. E quando esse filho nasce, ele é Isaque. Então Deus é o Deus de Abraão, é um Deus de promessas. Mas agora para Isaque ele se torna o Deus da provisão. Porque quando Isaque nasce, quem aqui tem filho? Quem tem filho? É a mesma sensação que você deve ter, a sensação que Abraão teve quando olhou para Isaque. Esse é o presente de Deus para a minha vida. Esse é o cumprimento da promessa do Senhor sobre mim. Então Isaque vem. E Isaque traz uma revelação de que agora o Jeová Jireh se manifestou, que é o Deus provedor. É o Deus que provê mesmo quando há impossibilidades. É o Deus que provê mesmo quando parece impossível. E não é assim na nossa vida. Quando parece impossível, não é aí que a gente dá liberdade para Deus trabalhar? Quem passou por impossibilidades, por diagnóstico, por coisas assim, e viu a mão de Deus trabalhando? Quem já se olhou no espelho e viu que era impossível você estar vivendo o que está vivendo hoje, que só pode ter sido Deus? Vamos lá, isso já era impossível. Então Deus se apresenta dessa maneira. E depois nós vemos o Deus de Jacó, o Deus que dá a bênção. Então nós pegamos 3 gerações bíblicas, 3 histórias bíblicas, 3 pessoas bíblicas, e vemos que para cada uma delas Deus se manifestou de maneira diferente, mas para todas elas Deus se manifestou. O que eu quero que você fique comigo e que vai ser muito, muito, muito importante nós entendermos nesse ano, é que em cada geração Deus trabalha de uma maneira, mas em todas as gerações Deus está trabalhando. Isso é uma boa notícia. Eu quero dizer para você que na sua vida Deus trabalha de uma forma, mas na vida dos seus filhos Ele vai continuar trabalhando. E nos filhos dos seus filhos Ele vai continuar trabalhando, porque o nosso Deus é um Deus geracional. Você está comigo aqui? Vamos lá, quando nós entendemos dessa maneira, nós entendemos o tempo que as coisas têm para acontecer. Então o tempo que as coisas acontecem na minha vida não é o mesmo tempo que aconteceu na vida dos meus pais. Quando nós pegamos o estudo das gerações que existem hoje no nosso dia,
nós vemos que existem 5 gerações datadas vivendo na Terra. A geração dos Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. Tem alguém aqui que nasceu entre 1940 e 1960? Aqui, nós temos aqui a geração que hoje é datada como Baby Boomers. Uma geração que vem pós-Segunda Guerra Mundial. Uma geração que foi criada, vamos lá, quem tem avós aí, teve contato com seus avós? Quem teve contato com seus avós aí? É uma geração muito disciplinada, porque ela vem com uma cultura militar na sua formação. Então é uma geração que ama disciplina, é desse jeito e tem que ser desse jeito. É ou não é? Tenta fazer uma receita diferente da receita da tua avó. Ela vai te amaldiçoar sem falar uma palavra, só com o olho. Ela vai ficar assim, vai dar errado. É ou não é? Cadê as vó aqui? Quem tem livro de receita em casa aí? O livro com tudo escrito lá. Aí, ó, viu? Porque eles vêm com essa marca de disciplina. Mas nós temos a geração X, que nasceu entre 1960 e 1980. Alguém nasceu nessa época aí? Olha aí, tem a galera aí, ó, que já está entre 40 e 60 e poucos anos aí. A idade está chegando, mas estão tudo jovem. Tudo jovem, amém? É uma geração que já nasceu com uma cultura hippie. É uma geração que pegou esse movimento hippie, chegando nos seus dias. Depois nós temos a geração Y, que são as pessoas nascidas entre 81 e 96. Quem nasceu aí nessa geração? Tamo junto. Eu estou quase chegando nos 30. Falta muito para eu empatar com o Gui. Muito, mas muito. Mas eu estou chegando nos 30. Falta muito. Então essa geração já é uma geração completamente diferente, porque é uma geração que na sua adolescência pegou o boom tecnológico, pegou o início da internet. Quem aqui tinha internet de escada em casa? Vamos lá, e quem aqui era pobre, que tinha que esperar meia-noite para conectar no servidor lá? E quando caía, que a gente tinha que conectar de novo e cobrava 2 vezes, aí o pai é loucura. Então nós temos essa geração que ficava na frente do computador, o Windows 98, colocava lá o joguinho da bombinha. Nossa, entreguei muito vocês agora, né? E ficava lá procurando a bombinha, ou ficava jogando carta lá no computador, e ficava aí esperando, abrindo o Paint e pintando, fazendo desenho, até esperar o momento de conseguir conectar a internet. E aí a gente ficava lá no MSN. Quem tinha MSN aí? Tem os viciados em Orkut aqui? Misericórdia. Mas essa é a geração que já pegou essa transição tecnológica. É a geração dos filhos que os pais tinham aquele telefone que parecia o tablet assim, ó, que botava na cintura, os tijorola, isso aí. Botava na cintura e abria a capinha assim para baixo. Quem o pai tinha isso aí? Então essa geração é a geração que começou a ter computador em casa. Quando saiu da fita cassete e foi para o DVD, meu Deus, caraca. E vocês nem acreditam que depois tinha DVD com karaokê. Nossa, meu Deus, aí era só os ricos que tinha. Eu me lembro que na escola, quando perguntavam na sala de aula assim, olha, quem tem computador em casa? Era 5 pessoas, de uma turma de 30. Então esses 5 se formavam 5 grupos, porque essas pessoas que tinham computador, todo mundo tinha que ir para a casa delas, para abrir o Word e ficar lá montando capa de trabalho e digitando texto. Então essa geração pegou a transição de um mundo sem essa tecnologia para um mundo completamente ligado. Mas já a geração Z, que vem a partir de 96 até 2010, tem alguém aí depois de 96, 2010? Essa geração já nasceu completamente conectada. É uma geração que tem facilidade de comunicação e não consegue imaginar a vida sem isso. É uma geração que tem facilidade de tudo. Eu me lembro que teve uma época que o meu pai era vendedor das lojas Colombo. E ele cuidava da parte de celulares, venda de telefonia da Colombo. E às vezes eu ia para lá, por algum motivo, tinha alguma coisa, acabava indo no trabalho dele e ele me mostrava um celular. Falava assim, filho, olha aqui esse celular. Eu pegava na mão e começava a mexer.
E eu me lembro que ele ficava surpreso: como assim? Eu nem te ensinei, tu tá mexendo. Mas é porque isso é uma coisa natural. A gente já nasce com isso. Quem teve filho recentemente? Tenho certeza que o filho de vocês passa música no YouTube, ele pula anúncio. Se você não tem o YouTube patrocínio, tem lá o YouTube pago. Ele sabe o botão do Netflix, ele sabe botar na Patrulha Canina, e ele não sabe nem falar. Ele consegue mexer um dedo, mas ele já faz isso, é ou não é verdade? O Heitor, ele nem fala, ele fica e a gente já sabe o que é. Então já é uma geração completamente diferente. Nós temos então essa geração alfa, que nasceu depois de 2010, que é a geração que está aqui recebendo a palavra de Deus, enquanto nós estamos aqui nesse lugar também. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. E dizem que vai surgir agora a geração C, que é uma geração pós-Covid, que é uma geração que vem datada de outra marca, de outro processo, que também já é muito inserido tecnologicamente, mas agora de uma forma diferente. Por que eu falei tudo isso? Porque vocês viram que nessa noite aqui nós temos todas as gerações? E vocês viram que nessa noite todas as gerações podem ter um encontro com Deus? Vocês viram que independente da idade, o Senhor está fazendo algo na nossa vida? Independente de eu ser de uma geração, e essa senhora maravilhosa que estava no louvor dando aula para todo mundo aqui, viu? A senhora pode sentar na frente todo culto, porque a senhora ficou com os braços levantados o tempo todo, adorando a Deus de verdade. Isso é maravilhoso, viu? Isso é um exemplo para a nossa igreja. Nós temos pouca diferença de idade, mas Deus está fazendo algo na vida dela, e Deus está fazendo algo na minha vida. Mas sabe qual é a notícia maravilhosa? Que aquilo que Deus está fazendo na minha vida não está terminando em mim, está apenas começando em mim, para que as futuras gerações possam viver aquilo que eu já comecei a viver na minha vida. Sabe, eu quero animar você nesse ano de 2024, porque esse ano de 2024 não será o seu ano. Será o ano das gerações futuras lembrarem do seu nome e dizer: não, peraí, tem alguém na minha família que amou, honrou, serviu a Deus com toda a sua vida, e é por causa disso que eu estou aqui hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para você: 2024 será o ano que irá determinar o futuro das suas gerações. E eu tenho certeza que esse futuro será muito abençoado, se você decidir amar a Deus com aquilo que você tem hoje. Amém? Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Vamos lá, a palavra que marcou muito o nosso coração nesse ano foi Malaquias 4, no verso 6. E a palavra diz: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa palavra, ela está baseando a nossa visão para esse ano, e eu tenho certeza que vai basear a sua vida. Porque em outra versão diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós cremos que é exatamente isso que o Senhor está fazendo na nossa geração. Deixa eu dizer para você, não é a política que vai salvar o nosso país, não é simplesmente a educação que vai salvar o nosso país, mas o que salva o nosso país e salva a nossa terra são famílias verdadeiramente curadas. Porque famílias verdadeiramente curadas não precisam buscar lá fora aquilo que já receberam dentro de casa. Eu não preciso gastar tempo da minha vida buscando quem eu sou, se o meu pai já me disse quem eu sou. O meu pai não precisa gastar tempo da vida dele tentando descobrir alguma coisa, se Deus já revelou para ele aquilo que ele deveria fazer. Então deixa eu dizer, a salvação de todas as coisas é Cristo se revelando no coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Então essa palavra tem baseado o nosso ano, porque isso significa unidade. Diga comigo, unidade. Sem unidade não existe crescimento, gente. Sem unidade nada cresce e nada rompe. Alguém aqui já teve um sócio na empresa que era completamente contrário a você? As ideias não fechavam, eu tenho certeza que não deu certo. Quem conhece pessoas que têm um relacionamento, não necessariamente precisa ser você, mas que cada um pensa de uma forma completamente diferente, e eles não têm essa troca de vida, é tudo muito confuso, é tudo muito difícil. Conhece gente assim? Não dá certo.
Eu tenho certeza que as pessoas que você chama de amigos são pessoas que têm os mesmos ideais que você. São pessoas que de alguma maneira honram os mesmos princípios que você honra. Porque aonde existe unidade, existe crescimento. Então nós poderíamos, vamos lá, vocês estão comigo aqui? Nós poderíamos falar muito nesse ano sobre avivamento. Porque existe um avivamento acontecendo na terra. Existe um avivamento acontecendo na Ivales. Deixa eu dizer para você, esse ano nós começamos com 2 cultos, mas daqui a pouco nós vamos ter que fazer mais. Porque Gravataí está se convertendo, a sua família está se convertendo, existe um avivamento acontecendo. Vamos lá, eu quero animar você para isso. Isso já é uma boa notícia. Chegou o tempo das pessoas serem curadas, não somente dentro da igreja, mas aonde vocês estiverem, porque vocês estão manifestando essa glória de Deus. Mas para que um avivamento permaneça, não aconteça, para que um avivamento permaneça, isso precisa de consolidação. Então nós podemos gritar que existem pessoas se convertendo e não ver que do nosso lado existe uma família sendo destruída. Nós podemos gritar aqui na Ivales que em 2023 nós batizamos 619 pessoas. Mas se nós não estivermos cuidando dessas 619 pessoas, para que elas tenham um casamento restaurado, uma vida transformada e uma vida liberta, de nada valeu. Você está entendendo isso comigo? Então o princípio desse ano é um princípio de conversão, aonde pais, quem é pai aqui? Em nome de Jesus, se permita ter o seu coração convertido aos seus filhos, para que você entenda que no seu tempo era de uma maneira e no tempo deles é de outra, para que você consiga ser alguém que vai impulsionar os seus filhos a viverem aquilo que Deus realmente está chamando eles para fazer. Mas tem filhos aqui? Quem é filho? Todo mundo, né? Mas quem é filho aqui de pai vivo? Tem os seus pais vivos? Permita o seu coração se converter a seu pai, porque você também precisa entender que o tempo do seu pai é diferente do seu. E não existe autoridade que não foi dada pelo Senhor. Se Ele é teu pai, foi Deus que deu. Foi o Senhor que decidiu assim. Foi Deus que desejou que fosse dessa maneira e definiu que seria nesse momento. Eu vi um vídeo no Instagram essa semana de um doutor fazendo uma eco numa mulher. E aqueles doutores que filmam, vocês já viram esses vídeos? Doutor que fica filmando e filma a tela lá. E ele começa ali gravando a eco e tal, e ele diz: mãe, olha que legal, Deus escolheu dar um presente para vocês, e aqui nós temos um bebê. E aí a mãe: que legal, o pai: que legal. E o doutor continua: mas como Deus escolhe quem vai receber os filhos, os anjinhos preparam esse momento. Na fila do primeiro entrou um segundo. Então eu quero dizer para vocês que são 2 filhos. E aí eles: que legal. E o doutor continua: mas como é Deus que escolhe, Ele achou melhor que não fosse somente 2, mas que fosse 3. Parabéns. Daqui a pouco só dá um barulho. Ele vira o celular, o pai desmaiado, não aguentou a pressão. É Deus que escolhe como isso vai acontecer. É Deus que forma a família, entenda isso. E nós precisamos nesse ano de 2024 ter temor a respeito disso. Entender que aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, a família que Deus nos deu, é sim a família que Ele escolheu para ser geração eleita e sacerdócio real nessa terra. É sim a geração que Ele escolheu para manifestar a sua bondade, por mais que você olhe e diga: é impossível. É aí que Deus faz. Nossa, Nicolas, mas é impossível eu ver a minha família sendo restaurada. Até hoje, a gente sempre foi usado como um mau exemplo. Tá bom, mas até hoje o Senhor não tinha entrado. Agora que Ele entrou, tudo se faz novo. Então vamos lá, boa notícia. Quem gosta de boa notícia? 2024 será o melhor ano da sua família, da sua casa, dos seus relacionamentos com seus filhos, com seus pais. Em nome de Jesus, Satanás não vai mais distorcer as coisas. Será um ano que Deus vai cuidar do coração dos pais e dos filhos. Amém? Deixa eu dizer mais, vamos lá, os filhos
Quem é filho aqui? Vamos lá, quem é filho de pai vivo? Você vai fazer o seu pai prosperar nessa terra. Não vai ser mais o seu pai que vai ficar te dando dinheiro, é você que vai honrar a vida dele. Amém? Nós vamos praticar aquilo que Deus tem colocado como propósito para nossa casa e para nossa família, em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Vamos lá, entendemos hoje que Deus é um Deus de gerações. Amém? Entendemos que Deus escolheu a nossa vida para abençoar outras gerações. Amém? Eu quero dizer para você, mais uma vez, que aquilo que você decide fazer hoje vai sim determinar o futuro da sua vida, vai sim determinar o futuro das próximas gerações. Que esse temor recaia sobre o nosso coração. Existe uma teoria, deixa eu contar isso para você. Existe uma teoria que se chama efeito borboleta. Alguém já ouviu sobre essa teoria? Alguém já assistiu o filme Efeito Borboleta? Um filme bem antigo. Existe uma teoria chamada efeito borboleta, e ela é uma teoria que é usada para o caos, mas ela fala a respeito da atitude que nós temos hoje determinar as coisas que vão acontecer. Quer ver? Eu vou contar uma história para você. Pensa comigo, um homem caminhando na rua, num centro da cidade, assim, caminhando naquele movimento. Daqui a pouco ele olha para o chão e percebe que o seu tênis desamarrou. Então ele vê que o tênis está desamarrado, ele simplesmente para e começa a amarrar o tênis. Só que atrás dele está vindo um senhor tomando um copo de café. Sabe aqueles copos do Starbucks que pobre adora comprar? Ele toma Melita, ele toma café Bom Jesus no copo do Starbucks, mas é do Starbucks. Aquele senhor vem com aquele copo e não vê aquele homem agachado. Então ele tropeça naquele homem, e ele tropeça e cai, e quando ele cai o café vira nele e ele se queima. Então ele olha aquela queimadura e ele vai ter que correr para um pronto-socorro, para poder fazer um curativo, poder limpar aquilo. Quem aqui já se queimou? É horrível, não é, gente? Então aquele senhor se queima, ele vai para um pronto-socorro, só que aquele senhor era piloto de um avião, e ele tinha uma viagem para fazer dali a 2 horas, ele estava indo a caminho do aeroporto, e por causa disso ele se atrasa e ele não consegue chegar para pilotar o voo que estava programado para sair. Então a empresa aérea precisa pegar um segundo piloto de última hora para poder pilotar o avião, e isso representa que o voo atrasa. Mas dentro desse voo existia um homem que tinha uma empresa, e ele estava prestes a fechar o melhor negócio da sua vida, o melhor contrato. Sabe aquele contrato tão sonhado? Quem aqui tem um contrato sonhado para esse ano? Vai acontecer em nome de Jesus. Esse homem perde a reunião mais importante com seu cliente porque o voo atrasou. Mas dentro desse voo também tinha um homem que estava indo se casar com a sua esposa, e por causa do atraso do voo, ele chega atrasado no seu próprio casamento, e ele inverte o papel, porque é sempre a noiva que se atrasa. Quem aqui casou e a mulher demorou muito para chegar? Quem já foi em casamento que a mulher demorou muito para chegar? Sacanagem, né, gente? Então ele perde o tempo do seu casamento, e isso causa um transtorno terrível, e ele se atrasa muito para chegar lá. Dentro desse voo tinha uma mulher que fazia 5 anos que não via sua família. Os seus pais estão esperando ela no aeroporto, e ela não chega. Eles começam a ficar preocupados, eles começam a ficar assustados, e eles entram em desespero porque o avião não chega nunca. Até que essa moça chega atrasada por causa do voo. Todos esses fatos aconteceram por quê? Porque um homem decidiu parar e amarrar o calçado. Isso se chama efeito borboleta. O que eu faço com a minha vida hoje reflete no dia de amanhã da pessoa que está do meu lado. O que eu tomo de decisão hoje na minha vida está refletindo o que vai acontecer não somente nas gerações futuras, mas na minha geração também. Então quando nós falamos de geração, já que entendemos que o nosso Deus é um Deus geracional, já que entendemos que Ele nos escolheu para esse tempo e nos separou para esse momento, nós precisamos entender que a nossa vida precisa
ser vivida verdadeiramente. Por que, Nicolas? Porque eu não consigo chegar no futuro. Eu não consigo sair de onde eu estou e ir para o futuro do Heitor. Eu não consigo chegar agora num Heitor com 20 anos. Eu não consigo chegar agora na vida do meu filho na primeira experiência profissional. Eu não consigo ir para lá, mas as minhas atitudes conseguem. As minhas palavras conseguem. Porque aquilo que eu declaro sobre a vida dele hoje está criando um caminho para que ele possa caminhar nos próximos dias. Está sendo um chão para que ele possa viver o melhor tempo da sua vida. Deixa eu dizer para você, se tem alguém que vai sofrer financeiramente nessa terra por um tempo, sou eu. Meu filho não vai fazer isso. Eu vou prosperar, para que meu filho não fique preocupado em ganhar, ele fique preocupado em gerir os recursos, porque esse é o meu papel. O meu filho não vai precisar procurar, quando ele crescer, saber como é um casamento, porque eu estou tendo um casamento bíblico, abençoado, maravilhoso. Ele vai conseguir uma mulher muito linda, porque se eu conseguir, se Deus fez isso comigo, tudo o que eu estou fazendo hoje está determinando o futuro do meu filho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, está determinando o seu também. Está determinando aquilo que nós, como corpo de Cristo, vamos viver nessa terra. Então o ano das gerações é um ano de preparação. Não é um ano de ansiedade pelo futuro, mas é um ano de nós fazermos o nosso presente valer a pena. Levanta a mão direita comigo e diz assim: eu vou fazer o meu presente valer a pena na presença de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo entender isso comigo, gente? Todos os nossos dias são importantes. Todos os momentos da nossa vida são importantes. Então, para que nós tenhamos gerações abençoadas a partir de hoje, nós precisamos viver verdadeiramente a nossa identidade de filhos. Romanos capítulo 8, do verso 15 ao 17, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Nós precisamos tomar uma decisão muito radical na nossa vida nesse começo de ano. Nós precisamos verdadeiramente, preste atenção nisso, nós precisamos verdadeiramente assumir a nossa identidade de filhos diante de Deus. O maior problema da nossa sociedade não é o crime. O maior problema da nossa sociedade não é a corrupção. O maior problema da nossa sociedade não é a prostituição, é a falta de identidade. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu preciso praticar coisas que me revelem aquilo que eu quero me tornar. E essa é uma das maiores mentiras que nós podemos praticar. Existem pessoas que se casam para descobrir quem realmente são e o casamento fracassa. Existem pessoas que abrem empresa para tentar descobrir quem realmente são, e esse não é o propósito. A sua identidade não está num lugar, a sua identidade está em Deus. A sua identidade não está em alguém, a sua identidade está nele. Então, se nós queremos que as gerações sejam muito abençoadas, vamos lá, quem quer ver os seus filhos viver o melhor dessa terra? Você precisa hoje assumir a sua identidade de filho de Deus, porque um filho de Deus não aceita nada menos do que aquilo que somente Deus pode dar. Então o mundo pode fazer inúmeras propostas, nenhuma se compara à proposta que Deus faz para a nossa vida. Que tudo que nós entregamos para Ele, volta muito melhor para a gente. Tudo que nós fazemos para Ele, Ele faz muito mais para nós. Enquanto você está aqui, decidiu estar aqui nessa celebração, o Senhor já está cuidando da sua família, da sua casa, dos seus negócios. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Porque Mateus 6 diz o que? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas.
Deixa eu dizer, 2024 não será o ano do seu desespero, mas será o ano da provisão de Deus para a sua vida, porque quem sabe quem é, não fica mendigando coisas dos outros. Vamos lá, essa palavra é para nós. Esse ano de 2024 você não vai aceitar qualquer coisa, você vai aceitar tudo aquilo que Deus tem para dar para você. Então é o ano de chutar o capeta mesmo, de falar: demônio, aqui não. Na minha casa, no meu casamento, nos meus negócios, não, porque a minha vida é de Jesus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O inferno não toca na minha vida, porque ao meu redor tem o leão da tribo de Judá. Vamos! Quando você assume a sua identidade, os seus filhos não vão precisar procurar quem são, porque antes deles nascerem, eles já vão saber que foi o Senhor que formou ele no ventre da mãe. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi o Heitor, foi chorar desesperadamente de um jeito que eu achei que eu nunca ia chorar. Sabe quando a gente não chora, grita e chora junto e faz uns negócios? Era eu. Mas quando eu olhei para ele, a enfermeira largou ele no colo da Andressa. Eu tive que aproveitar aquela oportunidade para começar a dizer para ele: filho, obrigado, porque você é um presente para essa geração. E eu e a Andressa conversávamos muito sobre isso. Essa semana a gente falou, porque de alguma forma ela está pensando em ter filho, não sei como. Quanto mais a geração está destruída, mais os filhos de Deus precisam nascer nessa terra. Porque a gente não vence o mal falando palavras boas, a gente vence o mal praticando justiça. E só os filhos praticam justiça. Então, em nome de Jesus, que você assuma nesse ano de 2024 a sua identidade, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos saibam que em Deus eles são tudo. E se Deus está com eles, eles vão poder declarar que nem o salmista declarou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque eu sei quem eu sou. O pastor Gui tomou posse de um versículo, ele diz que é dele, mas está na Bíblia. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem Deus é para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa semana eu recebi, foi 2 semanas atrás, recebi um pedido de socorro. Pastor, preciso de ajuda, tem uma pessoa que está passando por um processo, parece uma coisa muito demoníaca, e ela precisa muito de oração. É uma pessoa bem desequilibrada, ela surta, não sei se é problema, o que é tal, tem muito problema com os filhos. E assim, pastor, eu acho que a solução era ir na casa dela e orar. Mas assim, pastor, não vai sozinho, porque o negócio lá é forte. E eu parei ouvindo aquilo e falei assim: não, Deus nunca falaria isso comigo, porque eu nunca estou sozinho. E a palavra de Deus diz que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É claro que se eu tiver que enfrentar uma legião, eu vou chamar uns caras mais experientes comigo. Mas o diabo que experimente se levantar contra a minha vida, porque antes de chegar em mim, ele vai chegar em Jesus. Porque eu sou filho de Deus. Ah não, nós precisamos declarar isso juntos. Vamos lá, no 3 nós vamos declarar: eu sou filho de Deus, pode ser? Está preparado? Pega o ar aí. 1, 2, 3. Eu sou filho de Deus. Vamos de novo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Quando nós assumimos a nossa identidade, a próxima geração vai poder viver milagres muito maiores do que nós. Muitas pessoas, quando ouvem as palavras de Jesus e Ele diz: e vocês farão obras muito maiores do que a minha, porque eu estou indo para o Pai. As pessoas pensam que é somente porque o poder do Espírito está nelas, mas não, Jesus está criando um caminho. Ele diz: para essa temporada foi esse tipo de milagre.
mas para as temporadas que estão por vir serão muito maiores, porque a obra de Deus continua crescendo. Você está entendendo isso? Se Deus ressuscitou mortos através de Cristo, curou leprosos, curou pessoas, hoje era para nós estarmos fazendo muito mais isso do que estamos fazendo realmente, porque Jesus iniciou um processo que não se termina, continua de geração em geração. Então eu e você precisamos abraçar o chamado que Deus tem para a nossa vida. Romanos 8, no verso 19, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. David Livingstone, ele diz: se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada por um rei celestial ser considerada sacrifício? Eu vou ler isso mais uma vez para você. Se uma comissão dada por um rei terreno é uma honra, como pode a comissão dada por um rei celestial ser considerada um sacrifício? Para que as próximas gerações não entendam que servir a Deus é sacrifício, nós devemos dizer sim para aquilo que Ele tem nos chamado para fazer nos dias de hoje. A decisão que você não toma hoje é a luta que o seu filho vai ter que tomar para conseguir ser a pessoa que Deus realmente chamou ele para ser. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu me converti com 16 anos. Os meus pais também se converteram na mesma época. Eu e o meu pai, a nossa história é muito maravilhosa, porque eu me batizei em janeiro, ele se batizou em março. Eu fui consagrado a diácono junto com ele. Eu fui consagrado a presbítero junto com ele. Eu fui consagrado a evangelista junto com ele. Eu fui consagrado a pastor junto com ele. Hoje eu e meu pai somos pastores na mesma igreja. Nós servimos ao mesmo Deus. Mas até os meus 16 anos eu não tinha um pastor em casa. Então quando eu comecei a minha vida cristã, eu tive que descobrir quem Deus era. Eu tive que me dedicar para descobrir aquilo que Deus tinha para a minha vida. Mas agora quer ver uma notícia muito legal? O meu filho é filho de pastor. E o meu filho é neto de pastor, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Agora quer ver uma notícia mais especial ainda? O meu filho tem 1 ano e 2 meses. Mas há mais ou menos uns 5 meses atrás, ele recebeu a primeira profecia da vida dele, daquilo que Deus ia fazer e ia tornar ele nessa terra. Você está entendendo, gente? Eu estava aqui num culto, o Heitor ainda ficava no carrinho, agora ele não para mais. É a fase que todo mundo fala: o pai quer muito que caminhe, depois que caminhe não para mais. É essa que eu estou vivendo, tá? Se vocês verem eu caminhando na igreja, eu estou atrás dele. Eu estou ali do lado do meu filho, dei a mão para ele assim, na época ele pegava só o meu minguinho, agora a mão dele é quase do tamanho da minha. E eu falando assim: Deus, o que o Senhor tem para a vida do meu filho? Libera uma palavra agora, Senhor. Meu filho não vai precisar crescer para descobrir quem ele é. Eu queria que o Senhor desse uma palavra agora para ele. O Senhor pode fazer isso? E fiquei ali esperando, achando que era eu que ia profetizar para ele. Fiquei ali orando. Daqui a pouco veio um irmão e falou assim: pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. Achei que era alguma coisa do culto. Ele falou assim: pastor, eu estava ali no meu lugar e eu vi o teu filho com violão cantando e adorando para uma grande multidão. E eu falei: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Que o meu filho viva muito mais do que eu vou viver. Eu tenho muito para fazer nessa terra. Eu estou bem novinho ainda. Eu tenho muita vida para gastar aos pés de Jesus. Mas que o meu filho viva muito mais do que eu. Que ele sirva muito mais do que eu. Porque se hoje eu decido honrar o Senhor com a minha vida, com a identidade que Ele me deu, a geração do meu filho não será uma geração derrotada, mas será uma geração que vai viver as maravilhas de Deus nessa terra e vão fazer muitos milagres por onde eles estiverem. Eu quero terminar
Se é o pastor Osésio, vocês fazem A. Tudo puxa saco. Vamos terminar todo mundo de pé, pode ser? Fica de pé aí no teu lugar. Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Para aí, diga comigo, 3ª e 4ª geração. O Senhor está declarando que pelos pecados dos pais, os filhos sofrem até a 3ª e 4ª geração. Mas agora você quer ver uma notícia incrível, maravilhosa? Vamos para o verso 6. Mas, diga comigo, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vamos lá, 1000 gerações. 1000 gerações. É maravilhoso aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas é muito mais aquilo que as próximas 1000 gerações irão experimentar por causa de você.